Hoje nós vamos trabalhar no desenvolvimento da série de Fourier para uma onda quadrada. É um exemplo bem clássico da literatura e é uma demonstração bem clara de como se desenvolve uma série de Fourier. Por que a gente precisa saber da série de Fourier de uma onda quadrada e qual que é a finalidade disso, né? Uma ilustração típica da aplicação de uma onda quadrada é em circuitos que têm microcontroladores. Então, por exemplo, aqui a gente tem um microcontrolador, que é o MSP430 da Texas, né? E esse microcontrolador ele requer um clock. Toda a parte digital dele, a interface aqui com fibras óticas, né, o microprocessador, alguns circuitos que geram, que trabalham com pulsos, né? Toda a parte digital trabalha com clock. E esse clock, em geral, é uma onda quadrada. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar que circuitos analógicos e digitais têm problema de ruído, né? Ou seja, o circuito digital, geralmente por ter frequências muito altas, ondas quadradas de frequências muito altas, geram harmônicas, harmônicas que interferem no circuito analógico. Então, nesse exemplo aqui, é um circuito, né? E essa linha em branca aqui, pessoal, deixa clara a separação entre o que é circuito analógico, o que é essa separação entre o circuito analógico, essa parte de cima aqui, da parte com circuitos digitais. Em geral, quando a gente trabalha, elabora uma placa de circuito impresso, né? Os terras, eles são separados. Uma área é o terra da parte analógica do circuito e a outra parte é o terra do circuito digital, que trabalha em altas frequências. Então, existe essa separação, né, para que o circuito digital não interfira na parte analógica. Para que a gente consiga entender a razão dessas interferências, de por que uma onda quadrada interfere no circuito analógico, é importante entender um pouquinho de série de Fourier. A gente vai ver que a onda quadrada ela é composta por infinitas harmônicas de frequências múltiplas da frequência da onda quadrada, e essas frequências podem chegar a serem muito altas e interferir no circuito. Pessoal, eu não estou dizendo que para você fazer placa de circuito impresso você tem que saber série de Fourier, mas nós, como tecnólogos, como engenheiros, temos que ter a concepção do que é uma série de Fourier, do que é uma transformada de Fourier, de como é que a gente representa uma onda quadrada. Então a ideia hoje é mostrar para vocês que uma onda quadrada ela é composta por infinitas harmônicas e que quando a gente trabalha com eletrônica, circuitos analógicos recebem muita interferência de circuitos digitais. Pessoal, eu não estou dizendo que para você fazer uma placa de circuito impresso, você tenha que desenvolver uma série de Fourier. Mas eu acho que nós, como tecnólogos, como engenheiros, temos que conhecer a teoria para poder trabalhar na parte tecnológica. Então, às vezes, a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo em determinadas situações técnicas para que a gente tenha as habilidades necessárias para conceber as soluções. É essa a ideia. Outro ponto, vocês não precisam decorar a série de Fourier ou saber desenvolver todos os tipos de série de Fourier, absolutamente. O que a gente precisa é ter a visão, o contexto, pelo menos uma vez, de como que é desenvolvida uma série de Fourier. Dá uma dica para vocês, esse livro aqui, ó, da Texas, Op Amps for Everyone, é um excelente livro sobre amplificadores operacionais. E se não me falta a memória, no capítulo 11 desse livro, tem umas dicas sobre a elaboração de placas de circuito impresso. Ele, inclusive, trata dessa interface entre
circuitos analógicos e digitais na mesma placa de circuito impresso. Isso é muito comum hoje em dia, né? Porque a maioria dos sistemas que a gente desenvolve, eles têm sensores analógicos que necessitam ter seus sinais condicionados, amplificados, ajustar o nível DC dos sinais, o valor médio, né, que a gente viu, para que ele se ajuste na faixa do conversor AD, no microprocessador. Né? Em geral, essa faixa de tensão é pequena, de 0 a 3 volts, mais ou menos, então você tem que adequar esse sinal analógico dentro dessa faixa, e isso requer circuitos analógicos. Né? E no mesmo PCB, na mesma placa de circuito impresso, você vai ter sempre circuitos analógicos e digitais. Nesse livro, no capítulo 11, tem dicas muito interessantes, e é um livro grátis, que está disponível aí no site da Texas. Eu vou deixar o link lá no Moodle. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo e vamos desenvolver a série de Fourier de uma onda quadrada. Então, vocês considerem essa onda quadrada como tendo uma amplitude de mais e até menos e um período que vai de menos 2 até mais 2. Ela tem um período de 4, só que está centrada em 0 na origem, t igual a 4. Vamos chamar de 4 segundos. Então, aqui nós teremos o tempo em segundos e aqui a nossa função f de x, que é igual. Ela é igual a menos e no intervalo t maior ou igual a menos 2 até menor ou igual a zero. Então, neste período aqui, a forma de onda tem o valor menos e. E tem o valor mais e no intervalo t maior que zero e menor ou igual a 2. Então, neste intervalo aqui, a função tem o valor de mais e. Então, a ideia é desenvolver a série de Fourier, ou o somatório de senos e cossenos, que representam essa forma de onda quadrada, essa função f de x. Então, nós vimos na aula passada que a representação de f de x, o f til, ele é igual a um valor médio mais um somatório de um an, um coeficiente, vezes um cosseno de um certo conteúdo, mais um bn vezes um seno do mesmo conteúdo. Isso aqui é a série de Fourier. E dentro dos cossenos, a gente escreveu lá n π sobre L vezes o tempo. E aqui a gente colocou n π sobre L vezes o tempo. Então, os conteúdos do seno e do cosseno são os mesmos. E o nosso n era números inteiros, que vão desde 1 até o infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. O coeficiente a n é igual a 1 sobre L, integral de menos L até mais L, da função f de t vezes o cosseno do mesmo conteúdo, n π sobre L vezes t, dt. O coeficiente Bn é 1 sobre L, integral de menos L até mais L, de f dt vezes o seno do mesmo conteúdo, n π sobre L vezes t, dt. E o valor Vm é 1 sobre t integral. No nosso caso, o período começa em menos 2 e vai até mais 2. De menos L até mais L, da função f de t, dt. É o valor médio que a gente já aprendeu a calcular nas aulas anteriores. E o valor de L, L é igual ao período divididos por 2. Isso é a nossa série de Fourier. Em 1807,
desenvolveu como um método de representar qualquer forma de onda por um somatório de cossenos mais senos, onde os coeficientes que vão modular a amplitude do cosseno e seno é dado por um coeficiente chamado de AN e outro coeficiente chamado BN. E esses coeficientes são dados por esta integral, por essas duas integrais, que é a área embaixo do produto da função. Dependendo da área, o coeficiente pode ter um valor maior ou menor, dando mais peso ou menos peso para cada cosseno e seno. E o N define a frequência de cada uma das componentes que irão compor o nosso sinal. Então, o N é o número da onda ou harmônica. N igual a 1 é a fundamental, tem a mesma frequência do sinal. N igual a 2 é a segunda harmônica, é 2 vezes a frequência da fundamental, 3 vezes a frequência da fundamental e assim por diante. Então, pessoal, vamos pegar agora essa série de Fourier e vamos desenvolver ela para essa forma de onda quadrada aqui. Primeiro passo, vamos calcular o valor médio da nossa onda quadrada. O valor médio é dado pela integral. O período é 4 segundos. Então, é 1 sobre 4, integral de menos 2 até mais 2, f dt. Então, o valor médio vai ser igual a 1 sobre 4. E vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou resolver a integral no semiciclo negativo, que vai de menos 2 até 0. E nesse intervalo, a função f dt vale menos e volts vezes dt, mais a integral no intervalo de 0 até mais 2. E nesse intervalo, a função vale mais e volts vezes dt. Então, agora a gente pode fazer assim, o valor de E é um valor constante, ele não muda. Então, a gente pode pegar este E e jogar para fora, e este E jogar para fora aqui da integral. E colocar os dois aqui junto com 1/4. Então, ficou que o valor médio vai ser igual a E sobre 4, que multiplica, menos a integral no intervalo de menos 2 até 0, de dt, mais a integral no intervalo de 0 até 2, de dt. Vm vai ser igual a E sobre 4, que multiplica, menos quem que a gente deriva para obter o 1 aqui na frente. Se a gente derivar o t elevado a 1 em relação a t, desce 1, subtrai 1. Vai ficar 1 vezes t elevado a 0. E isso aqui é igual a 1. Então, isso aqui vai ficar... Então, a antiderivada, ou primitiva, de dt é t. E a solução da integral é t elevado a 1. Então, aqui ficou menos t no intervalo de menos 2 até 0. Mais t no intervalo de 0 até 2. Vm vai ser igual a E sobre 4, que multiplica menos. Primeiro eu substituo em cima, 0, menos. Substituo debaixo, menos 2. Mais, de cima, 2, menos 0. E o Vm ficou igual a E sobre 4, menos com menos cancela, tem esse menos aqui fora, sobrou menos 2, mais 0 caiu fora, sobrou 2. E o valor médio deu 0, 0 volts. Como era esperado, né? A onda, ela é simétrica, né, pessoal? Se vocês olharem aqui, ó, essa área é igual a essa área, só que complementar, negativa, né? Uma subtrai a outra. Então, o valor médio é igual a 0. O valor do coeficiente da série de Fourier a n. E esse coeficiente é 1 sobre L, integral de menos L até mais L, da função f dt
vezes o cosseno de nπ sobre L vezes t dt. E essa integral, pessoal, essa integral é uma área. É a área que modula cada uma das harmônicas. Então, para n igual a 1, eu vou ter uma área. Para n igual a 2, eu vou ter outra área. Para cada valor de n, eu tenho uma frequência diferente do cosseno. E o produto desse cosseno com f de t vai mudar a forma de onda e vai produzir áreas diferentes. Para cada área, eu vou ter uma amplitude para uma harmônica, para cada harmônica. Então, eu coloquei aqui a nossa onda quadrada para que a gente mantenha o contato visual com ela durante o cálculo. A nossa função f de t, ela é definida como sendo igual a menos e para t maior que menos 2 e menor que 0. E ela é definida como sendo igual a mais e para t maior que 0 e menor que mais 2. Colocando a igualdade aqui nos extremos, né? Então, essa é a definição dessa função f de t. O nosso L, que vai na equação de AN, o L a gente viu que é a metade do período. E a nossa função tem um período de 4 segundos. Então, o L vai ser 4 sobre 2, que vai ser igual a 2 segundos. O AN vai ser igual a 1 sobre 2, integral de menos 2 até mais 2, da função f de t vezes o cosseno de nπ sobre 2 vezes t dt. Essa função f de t, ela tem dois valores em cada um dos intervalos, menos e aqui em cima o valor de mais e. Então, para resolver ela, a gente divide em duas equações, em duas integrais. Então, vai ficar a n igual a 1 sobre 2, vamos abrir o multiplicador, vamos colocar uma integral, indo de menos 2 até 0, mais uma segunda integral, indo de 0 até mais 2. Na primeira integral, o valor de f de t é igual a menos e, é nesse intervalo aqui, vezes o cosseno de nπ sobre 2 vezes t dt. E na segunda integral, no intervalo de 0 a 2, a função vale mais e. Então, aqui tem mais e volts, que multiplica o cosseno de nπ sobre 2 vezes t dt. O que a gente pode fazer é pegar este e e colocar aqui fora junto com o 1/2. Então, o AN vai ser igual a E sobre 2, que multiplica, vai ficar o sinal de menos aqui na frente da integral, esse menos aqui sai para fora, no intervalo de menos 2 até 0, do cosseno de nπ sobre 2 vezes t dt, mais a integral de 0 até mais 2 do cosseno de nπ sobre 2 vezes t dt. Veja que interessante, pessoal. As duas integrais têm o mesmo integrando. É o cosseno de nπ sobre 2 vezes t. Então, se a gente resolver uma dessas integrais, determinar a primitiva de uma delas, daí é só trabalhar com os limites de integração. Então, vai ficar a integral do cosseno de nπ sobre 2 vezes t dt. Para resolver essa integral, nós temos que encontrar a primitiva. Quem que a gente deriva em relação a t para obter o cosseno de nπ sobre 2 vezes t. Vocês podem usar a tabela de integração pronta.
aqui eu vou resolver passo a passo. Então, se eu derivar o seno de nπ sobre 2 vezes t em relação a t, né? Lembrando lá, fórmula da derivada do seno. A derivada do seno de u em relação a x é igual a cosseno de u vezes u'. Essa é a fórmula da derivada do seno. Isso aqui é o nosso u, então essa derivada vai ficar igual ao cosseno de nπ sobre 2 vezes t, vezes u'. U' vai ser o quê? O nπ sobre 2 vezes o t. Vai ficar esse 1 na frente do t, vai descer, vai subtrair 1, vai ficar t elevado a zero. Então, o resultado dessa derivada do seno nos deu aqui nπ sobre 2 vezes o cosseno, que é diferente do integrando aqui. Logo, isso aqui não é a primitiva da integral do cosseno. Então, o que a gente vai fazer? Vamos derivar o seno de nπ sobre 2 vezes t, divididos por nπ sobre 2 em relação a t. Esse nπ sobre 2 aqui, ó, eu coloco para fora da derivada, já que é uma constante. Esse aqui vai ficar o quê? 1 sobre nπ sobre 2 vezes a derivada do seno de nπ sobre 2 vezes t em relação a t. Essa derivada a gente acabou de calcular. Está aqui ela, né? O resultado dela está aqui. Então vai ficar igual. Aqui eu posso colocar o 2 para cima. Fica 2 sobre nπ vezes cosseno de nπ sobre 2 vezes t vezes nπ sobre 2. Essa parcela aqui eu trouxe para cá. Isso aqui vai ser o quê? Posso simplificar esse com esse, cancelar este com este, sobrou cosseno de nπ sobre 2, que é exatamente o que a gente tem nessa integral aqui em cima. Esse quociente aqui é a primitiva da integral do cosseno. Logo, a integral cosseno de nπ sobre 2 vezes t dt, a solução dela é, vamos colocar o 2 aqui na frente do seno, vai ficar 2 sobre nπ vezes o seno de nπ sobre 2 vezes t. Então, essa aqui é a solução da nossa integral. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos substituir em cada uma dessas integrais aqui e calcular os limites. Então, o AN vai ser igual a E sobre 2, que multiplica menos, esse sinal de menos aqui, né? Vamos abrir aqui uma chave e colocar aqui a primitiva, que é 2nπ seno de nπ sobre 2 vezes t, isso aqui no intervalo de menos 2 até zero. Menos 2 até zero. Mais a mesma primitiva, para a segunda integral, que é 2 sobre nπ vezes o seno de nπ sobre 2 vezes t, agora no intervalo de 0 até 2, até mais 2. Então, de 0 até mais 2. E fechamos aqui a nossa chave. Para resolver agora, nós temos que substituir os limites. Então, primeiro a gente vai pegar o 0 e substituir no lugar do t, e depois o 2. Então, vai ficar que a n vai ser igual a e sobre 2
que multiplica menos esse 2 sobre nπ, esse 2 sobre nπ, ele vai ficar em evidência multiplicando a diferença, né, do primeiro com o segundo limite. Então, vou colocar aqui um parênteses e colocar aqui, ó, seno de nπ sobre 2 vezes 0 menos o limite inferior, seno de nπ sobre 2, e agora o t é igual a menos 2. Fechamos o parênteses e fechamos a chave. Mais a mesma coisa, vai ficar 2 sobre nπ, vamos abrir um parênteses e colocar aqui o seno, vamos substituir o mais 2 por primeiro agora, seno de nπ sobre 2, vou colocar entre parênteses aqui o mais 2, só para ficar bem claro a sua substituição. Fechamos aqui, daí menos o limite inferior, vamos colocar o zero aqui agora, menos seno de nπ sobre 2 vezes 0, fechamos o parênteses aqui, fechamos o colchete e fechamos a chave. Então, pessoal, vamos analisar agora. Ó. Isso aqui vai dar zero. Esse produto nπ sobre 2 vezes 0 dá zero. Seno de 0 graus é igual a zero. Aqui, matamos esse 2 com esse 2, vai sobrar seno de menos nπ. Aqui é a mesma coisa, matamos esse 2 com esse 2, e aqui vai sobrar seno de mais nπ. E aqui, ó, isso aqui também vai ser igual a zero, esse produto, e aqui vai sobrar seno de 0 graus. Seno de 0 é igual a zero. Então, agora vamos analisar o que vem a ser seno de menos nπ e seno de n vezes π. Vamos começar, ó, vamos lembrar do nosso círculo trigonométrico. Aqui a gente tem o eixo do cosseno e aqui o eixo do seno. E aqui, ó, aqui está o nosso fasor, formando 0 graus. E vamos analisar então primeiro o que é seno de n vezes π. Então lembrando, o n vai ser em números inteiros, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o infinito. Depende do número de harmônicas que vamos utilizar para representar a função. Então, seno de 1π, seno de 2π, seno de 3π e assim por diante. Seno de 1π, então eu vou sair da posição que eu estou na horizontal aqui, onde o cosseno de 0 vale 1, e vou andar π. Então, vim até aqui, ó. Vai parar o vetor aqui, na direção oposta do mais cosseno. Então, então seno de 1π é igual a zero, porque a projeção dele vai dar exatamente zero. 2π, você vai dar uma volta, 1π, 2π. Voltei na posição original. A projeção dele no eixo dos senos é igual a zero, é um pontinho só. 3π vai dar π, 2π, 3π. Parou na posição do menos cosseno. A projeção dele no eixo do seno também é zero. E isso vai se repetir, pessoal. Ou seja, para todos os valores de n, seno de nπ vai ser sempre igual a zero. Vamos abrir um espaço aqui, pessoal, e vamos analisar agora o seno de menos nπ. Vamos fazer aqui um cantinho e vamos ver o que é o seno de menos nπ. Então, aqui, ó, vou fazer aqui o círculo trigonométrico nesse canto aqui, ó. Aqui está o eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos. Está aqui o nosso fasor, ó,
O fasor está aqui formando 0 graus. E vamos ver quanto vale o seno de menos 1π, seno de menos 2π e o seno de menos 3π. Só para a gente avaliar quanto é que vai dar cada um deles. Então, seno de menos 1π. Como o ângulo é negativo, a gente vai rodar o fasor no sentido horário. Então, eu venho até aqui, ó, menos 1π. Parei com o fasor exatamente aqui. A projeção dele no eixo dos senos é um ponto, portanto é 0. Seno de menos 2π. Vou dar um giro, né? Ó, saio daqui, menos π, mais menos π, parei aqui, na direção dos cossenos. Projeção do fasor no eixo dos senos é 0. É um pontinho ali, né? Seno de 3π negativo. Vou dar 1, 2, 3 voltas. Parei na posição negativa do cosseno. Projeção desse fasor no eixo dos senos é um pontinho, portanto é 0. Ou seja, também para qualquer valor de n, o seno de menos nπ será sempre igual a 0. Então, pessoal, olha que interessante. Isso aqui é igual a 0 e isso aqui é igual a 0. Ou seja, o AN é igual a E sobre 2 vezes 0. Ou seja, AN é igual a 0. Ou seja, todas as componentes em cosseno. Lembrando, pessoal, vamos escrever aqui, ó. O AN é a integral de menos L até mais L da função f de t vezes cosseno de nπ sobre L vezes t, né, dt. Isso aqui é 0. Ou seja, toda vez que a função f de t, que é a nossa onda quadrada, for multiplicada por um cosseno de 2 vezes a frequência de f de t, de 1 vez a frequência f de t, 3 vezes a frequência de f de t, ou seja, qualquer múltiplo da frequência f de t, e eu multiplicar esse cosseno por essa função onda quadrada e calcular a área, essa área vai ser igual a 0. Ou seja, a série de Fourier de uma onda quadrada não possui componentes ou harmônicas em cosseno. Agora vamos calcular o coeficiente de Fourier Bn. O coeficiente de Fourier Bn ele é igual a 1 sobre L, integral de menos L até mais L, da função f de t, vezes, no AN era vezes 1 cosseno. Agora aqui nós vamos fazer multiplicado por um seno de nπ sobre L vezes t dt. Da mesma forma que na equação anterior, esse produto, a integral desse produto é uma área. E essa área vai modular as componentes ou harmônicas de acordo com o resultado dessa integração. O nosso Bn vai ser igual a quanto? O L a gente já viu que o L é igual a metade do período, que é igual a 4 sobre 2, o período é 4, né? E vai dar 2 segundos. Então vai ficar 1 sobre 2. Integral de menos 2 até mais 2 da função quadrada f de t vezes um seno de nπ sobre 2 vezes t dt. Vamos dividir essa integral em duas partes. Então, o Bn vai ser igual a 1 sobre 2, que multiplica a integral de menos 2 até 0, mais a integral de 0 até mais 2. No intervalo de menos 2 a 0, a função vale menos e. Então, aqui tem menos e volts, que multiplica o seno de nπ sobre L vezes t dt. Mais, no intervalo de 0 a 2, a função vale mais e. Então,
aqui é mais e, que multiplica seno de nπ sobre 2 vezes t dt. E fechamos aqui nossa chave. Esse e, ele pode ser colocado aqui fora junto com o 1/2. Então vai ficar aqui bn vai ser igual a e sobre 2, que multiplica, esse menos sai aqui para fora da integral, seno de nπ sobre 2 t dt mais a integral do seno de nπ sobre 2 vezes t dt. Aqui é de 0 até mais 2 e aqui é de menos 2 até 0. O integrando das duas integrais é o mesmo. É o seno de nπ sobre 2 vezes t. Então, se a gente resolver uma das integrais e aplicar nessa primitiva os intervalos da integração, a gente tem o valor de bn. Então, a integral do seno de nπ sobre 2 vezes t dt. Vamos resolver essa integral, achar a sua primitiva e aplicar, então, os limites de integração. Quem que a gente deriva em relação a t para obter o seno de nπ sobre 2 vezes t? Aqui eu vou resolver o passo a passo, mas nada impede que a gente vá lá no formulário de integrais e pegue a solução direta. Se a gente derivar o cosseno, a gente obtém o seno. Se eu derivar o cosseno de nπ sobre 2 vezes t em relação a t, a gente vai obter o seno. Só que a derivada do cosseno é menos seno. A derivada do cosseno de u em relação a x é igual a menos seno de u vezes u'. Derivada do cosseno. Então, lá é menos seno. Seno de nπ sobre 2 vezes t. Vezes o u'. Isso aqui é o nosso u. A derivada disso aqui vai ser o quê? Isso aqui é uma constante. Então, vai ficar nπ sobre 2 vezes a derivada de t. O t tem o 1 aqui em cima, vai descer e subtrair 1. Então, vai ficar vezes t elevado a zero. Então, isso aqui vai ser igual a menos nπ sobre 2 vezes o seno de nπ sobre 2 vezes t. Esse resultado ele é diferente do integrando. Logo, isso aqui não é a primitiva ou a solução dessa integral. Para que a gente encontre a solução, nós temos que derivar o cosseno de nπ sobre 2 vezes t divididos por nπ sobre 2. E colocamos o sinal de menos aqui na frente. E derivamos em relação a t. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vou tirar para fora essa constante, que é menos 1 sobre nπ sobre 2, e vou multiplicar pela derivada do cosseno de nπ sobre 2 vezes t em relação a t. Essa derivada aqui, ó, a gente já tem ela. O resultado dela é essa aqui, ó. Vamos diverter já o 2 aqui e colocar para cima. Então, vai ficar menos 2 sobre nπ vezes tudo isso daqui, né? Vezes, vamos botar entre parênteses, né? Fica menos nπ sobre 2 vezes o seno de nπ sobre 2 vezes t. Vai matar esse menos com esse menos, esse nπ com esse nπ e esse 2 com esse 2. Sobrou apenas seno de nπ sobre t, que é exatamente igual ao integrando aqui. Portanto, isto daqui, ó, é a primitiva ou a solução dessa integral. Então, a integral do seno
de nπ sobre 2 vezes t, dt é igual a menos 2 divididos por n π vezes o cosseno de nπ sobre 2 vezes t. Agora nós vamos pegar essa solução e aplicar em cada uma destas integrais e resolver os limites de cada uma das integrais. Vamos aplicar essa primitiva, já que são integrais iguais, e vamos resolver os limites. O nosso bn vai ser igual a e sobre 2, que multiplica. Aqui tem o sinal de menos, e vamos aplicar aqui a primitiva, menos 2 sobre nπ vezes o cosseno de nπ sobre 2 vezes t, no qual o intervalo de menos 2 até 0. Mais, abrir o outro aqui, a segunda integral tem a mesma primitiva, que é menos 2 sobre nπ vezes o cosseno de nπ sobre 2 vezes t, fecho aqui, nos limites agora de 0 até 2, mais 2, né? E fechamos aqui. Vamos aplicar os limites. Primeiro o limite superior, depois o limite inferior. Então vai ficar bn vai ser igual a e sobre 2, que multiplica menos, vamos abrir aqui o nosso colchete, e aqui vai ficar menos 2 sobre nπ. Então, a gente vai fazer o de cima menos o de baixo, o limite superior 0 menos o de baixo. Isso aqui esse fator aqui vai multiplicar os dois. Então, vamos abrir um parênteses e vamos colocar ele em evidência. Então, vai ficar cosseno de nπ sobre 2 vezes limite superior 0, menos o de baixo, menos cosseno de nπ sobre 2 vezes menos 2. Fechei. Agora vou fechar mais um parênteses aqui. E agora vamos fechar o colchete. Então, aqui é a solução da primeira integral, né? Aplicamos a primitiva nos limites de menos 2 a 0. Mais, vamos abrir o outro aqui. Da mesma forma, vamos colocar o menos 2 sobre nπ. E vamos abrir um parênteses. E vamos fazer o limite superior e depois o limite inferior. Então, vai ficar cosseno de nπ sobre 2 vezes, vou botar aqui mais 2 entre parênteses para ficar claro, menos o de baixo, que é cosseno de nπ sobre 2 vezes 0. Então, vamos fechar mais um parênteses aqui, e vamos fechar o externo e a nossa chave. nπ sobre 2 vezes 0 é igual a 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Esse 2 mata com esse 2, e isso aqui ficou cosseno de menos nπ. Aqui, mata esse 2 com mata esse 2, e aqui ficou cosseno de mais nπ. E aqui ficou igual a 0, e aqui ficou o cosseno de 0, que é igual a 1. Esse cosseno de nπ negativo, e o que é esse cosseno de mais nπ? Aqui está o eixo dos senos e aqui está o eixo dos cossenos. Cossenos e seno. Aqui está o nosso fasor, ó, ângulo 0. O seno de 0 vale mais 1. Então, está aqui, esse aqui é o mais 1. Vamos analisar cosseno de nπ primeiro. N, a gente viu que é 1, 2, 3, são números inteiros, que vão até o infinito. 1 vezes π, cosseno de π. 2π, cosseno de 2π. 3π, cosseno de 3π, e assim por diante. Π, cosseno de π. Eu saio daqui no sentido anti-horário e vou parar exatamente aqui, nesse sentido aqui, ó. Aqui está π sobre 2, aqui π, aqui 3π sobre 2 e aqui 2π. 1π, eu saí daqui e parei exatamente no sentido negativo do cosseno.
Então, isso aqui é igual a menos 1. 2π. Eu saí daqui, π, retornei para cá. 2π, sentido positivo do cosseno, isso aqui é mais 1. 3π, 1π, 2π, 3π, parei aqui, é igual a menos 1. E assim por diante. Próximo vai ser mais 1, menos 1, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 elevado a n. Se n for igual a 1, isso aqui dá 1. Se n for igual a 2, eu tenho mais 1. Se n for igual a 3, tenho menos 1. Se n for igual a 4, eu tenho mais 1 e assim por diante. Cosseno de n, π, é igual a menos 1 elevado a n. Então, vamos abrir um espaço aqui, ó, e vamos analisar o cosseno de menos nπ. Da mesma forma, n vai ser igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Agora eu vou ter menos π, menos 2π, menos 3π e assim por diante. Aqui vai ficar cosseno de menos π, cosseno de menos 2π, cosseno de menos 3π e assim por diante. Aqui o ciclo trigonométrico, eixo dos senos, aqui está o eixo dos cossenos, senos, e aqui está o nosso fasor, ângulo zero. Cosseno de zero é mais 1, está aqui o mais 1. Quando a gente fala menos π, a gente vai rodar no sentido horário. Então eu vou sair daqui e vou parar exatamente aqui, ó. Exatamente em menos π. Cosseno de menos π é menos 1. Então isso aqui é igual a menos 1. Cosseno de menos 2π, eu vou girar π, 2π. Voltei na direção positiva, ficou igual a mais 1. Cosseno de menos 3π, mesma coisa, vou girar 1, 2 e vou parar para cá, menos 3. Menos 1. E assim por diante, vai ficar mais 1, menos 1. Ou seja, cosseno de menos nπ também é igual a menos 1 elevado a n. Isso aqui é menos 1 elevado a n, isso aqui é menos 1 elevado a n. Hoje, como simplificou, o bn vai ser igual a e sobre 2, que multiplica menos, abrir aqui, menos 2 sobre nπ, que multiplica 1 menos 1 elevado a n. Fechou aqui. Mais, abrir aqui, ó, menos 2 sobre nπ, que multiplica menos 1 elevado a n, que é esse fator aqui, menos 1. Fechei. Fechei. E fechei aqui, ó. Vamos trabalhar um pouquinho essa equação para ver se a gente consegue simplificar um pouco mais. Esse menos aqui, ó, cancela com esse menos aqui. Esse menos, ele entra aqui na frente, ficando negativo, e ele entra aqui na frente, ficando positivo. 2n, 2 sobre nπ e 2 sobre nπ são termos comuns. Eu posso colocar aqui fora. Então, vamos ver como é que fica a equação. Sobrou aqui, bn vai ser igual a e sobre 2, que multiplica 2 sobre nπ, que multiplica. Aqui dentro ficou sobrando, então, 1 menos 1 elevado a n, entre parênteses, mais 1 menos 1 elevado a n. Isso é igual a isso. O bn vai ser igual a e sobre 2 vezes 2 sobre nπ, vezes 2 vezes 1 menos 1 elevado a n. Isso aqui cancela com isso aqui, e o resultado é que bn vai ser igual a 2e sobre nπ, que multiplica 1 menos 1 elevado a n.
Então, note, pessoal, isso aqui, o E, é a amplitude da onda quadrada, N é o número da mônica, e o Bn é a componente em seno. O Bn é igual a 1 sobre L, que multiplica a integral da função f de t, de menos L a mais L, vezes o seno de nπ sobre L, vezes t, dt. O Bn, pessoal, esse Bn aqui, ele mede a área do produto da onda quadrada vezes o seno. N igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, B1 é igual a 2 vezes Z sobre 1π, que multiplica 1 menos menos 1 elevado a 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aqui vai ser mais 1, isso aqui vai ser igual a 2, isso aqui vai ser igual a 4e sobre π. Para B2, 2e sobre 2π, que multiplica menos 1 menos menos 1 elevado ao quadrado, que vai ser igual a quanto? Menos 1 ao quadrado é igual a mais 1. Isso aqui, portanto, vai ser igual a zero. Então, o B2 vai ser igual a zero. O B3, 2e sobre 3π, que multiplica menos 1 vezes menos 1 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 2. Então, isso aqui vai ficar 4e sobre 3π. B4. Isso aqui vai ser o quê? 2e sobre 4π, que multiplica 1 menos menos 1 elevado à quarta. Isso aqui vai ser igual a zero e o B4 vai ser igual a zero. E assim por diante. Só vão existir valores de B1, B3, B5, B7, só as partes ímpares. As partes pares do B vão ser todas iguais a zero. Ou seja, uma onda quadrada só tem componentes em senos ímpares. Vamos montar a nossa série de Fourier. Eu coloquei aqui a nossa onda quadrada. Essa função f de t, ela tem o valor de menos e no intervalo t maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a zero. E tem o valor de mais e no intervalo t menor, maior ou igual a zero e menor ou igual a mais 2. E nós estamos querendo representar essa onda quadrada por um somatório de senos e cossenos. A representação da função f de t, ela é igual ao valor médio da função mais um somatório de duas parcelas. Um coeficiente AN que multiplica um cosseno de alguma coisa, mais um coeficiente BN que multiplica um seno de alguma coisa. No cosseno, a gente vai ter o quê? Vai ter π vezes N sobre L vezes T. E no seno vai ter a mesma coisa, π vezes N sobre L vezes T. E o nosso N, o N vai variar de 1 até o infinito. N vai ser igual a 1, 2, 3, números inteiros reais. Nós vimos que o AN é igual a 1 sobre L, que multiplica a integral de menos L até mais L da função f de t, que é a nossa onda quadrada, vezes o cosseno de π vezes n sobre L vezes t dt. E o Bn é igual a 1 sobre L, integral de menos L até mais L, da função f de t vezes um seno de π n sobre L vezes t dt. E o nosso L, ele é igual ao período divididos por 2. E o valor médio a gente já viu que era 1 sobre t integral
de menos L até mais L da função f dt. É o valor médio da função que a gente já aprendeu a calcular. A gente viu que o AN ele é igual a zero para todos os valores de n. E o BN ele é igual a 2e sobre nπ, que multiplica 1 menos 1 elevado a n, sendo que o BN vai ser igual a zero toda vez que o n for igual a 2, 4, 6, 8 e assim por diante, ou n for número par. E vai ser igual a 4 sobre e vezes nπ, se n for igual a ímpar. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Então agora a gente consegue montar a série de Fourier. Então vamos montar a nossa função f de t, que representa a nossa onda quadrada. O Vm ele é igual a zero. O L é t sobre 2, é o período divididos por 2, que vai ser 4 por 2, que é igual a 2. Para n igual a 1, isso aqui vai ficar 4e sobre 1π vezes seno de 1π sobre 2 vezes t. N igual a 2, o Bn é igual a zero. Então não tem a componente de seno do seno com o dobro da frequência da onda quadrada. Para n igual a 3, vai ficar 4e sobre 3π vezes o seno de n, que é 3π sobre 2 vezes t. Para n igual a 4, o Bn vai ser igual a zero. A gente vai lá para a quinta harmônica, que é 4e sobre 5π vezes o seno 5π sobre 2 vezes t. Para a sexta é igual a zero, e para a sétima, que é 4e sobre 7π vezes o seno de 7 vezes π sobre 2 vezes t, e assim por diante. Só vamos ter harmônicas ímpares. Isso aqui é para n igual a 1, isso aqui é n igual a 3, aqui eu tenho n igual a 5, e aqui eu tenho n igual a 7. Então, note, para a frequência fundamental n igual a 1, eu tenho uma amplitude de 4. Ou seja, a área desse produto, essa integral aqui, ela tem um valor máximo para n igual a 1. Na medida em que a frequência vai mudando em relação à onda quadrada, a área vai diminuindo. E a contribuição de cada harmônica é menor. Então aqui, aqui já cai para 4 terços, aqui já cai para 4 quintos, e aqui já cai para 4 sétimos. Tá? Então, na medida que o n aumenta, a contribuição de cada uma diminui mais. Antes da gente fazer uma aula prática no MATLAB e montar o script para fazer o somatório da série de Fourier, vamos escrever aqui novamente a série. Então, a representação de uma onda quadrada f de t, o nosso f til de t, ele é igual. Então, vai ser lá 4e sobre 1π, onde 1 é o valor de n, vezes o seno de 1 vez π sobre 2 vezes t. Mais, então essa é a primeira harmônica, daí vem a terceira harmônica, lembra? As harmônicas pares são iguais a zero. Então vem a primeira, daí vem a terceira, que é 4e sobre 3π, que multiplica o seno de 3π sobre 2 vezes t. Mais, aí vem a quinta harmônica, né, que é 4e sobre 5π, que multiplica seno
de 5π sobre 2 vezes t. A sexta também não tem, porque é igual a zero, é par. Daí vem a sétima, que é 4e sobre 7π seno de 7 vezes π sobre 2 vezes t, mais, daí vem a nona, a 11ª e assim por diante. Isso aqui é para n igual a 1, isso aqui é para n igual a 3, isso aqui é para n igual a 5, e isso aqui é para n igual a 7. Então, o n vai ser igual a 1, incremento de 2 em 2, e vai até o número de harmônicas que a gente tem interesse. Então, aqui o n vai ser 1, 3, 5, 7, vai avançar de 2 em 2. Daí nós vamos precisar também da amplitude. Nós vamos precisar da amplitude de cada uma das componentes, de cada uma das harmônicas. Então, temos que criar uma variável que tem amplitude. Vamos chamar de amplitude. Amplitude vai ser igual a 4 vezes z divididos por n vezes π. Então, aqui o n vai mudar o valor da amplitude, que vai multiplicar cada uma das senoides. E nós temos que calcular o valor do seno e multiplicar pela amplitude. Harmônica igual a amplitude vezes o seno. Seno de nπ sobre 2 vezes t. Então, temos lá a amplitude, temos o valor de n, que é o número da harmônica, e temos agora a harmônica. Temos que fazer agora a soma desta com esta, o somatório. Para fazer o somatório, vamos fazer assim, ó, soma harmônica igual a soma harmônica mais harmônica. E vamos criar uma variável chamada soma harmônica igual a zero. Então, eu estou integrando. Então, eu vou fazer um for ali, vou fazendo esse somatório e vou colocando em cada uma das variáveis. Nós precisamos de uma base de tempo, né, pessoal? Aqui, ó. Precisamos de uma base de tempo. O t está aqui, ó. O t, pessoal, o t é legal fazer assim, ó. T vai ser igual a menos, vamos dizer assim, intervalo de tempo, uma variável, né? Vou avançar e vou dividir o período, por exemplo, em 1000 partes e vou até intervalo de tempo. E o intervalo de tempo a gente define. Vamos dizer que a gente queira ver 6 segundos do sinal. Então eu coloco 6. Então eu vou começar o meu tempo em menos 6, vou por exemplo, se o t for igual a 4 segundos, eu vou de 0,004 até 6. Então, eu tenho uma base de tempo em segundos, que vai de menos 6 segundos até mais 6 segundos, dividindo o período em 1000 partes. Então, a gente tem um espaço de tempo com uma certa resolução. Essa resolução é dada por t sobre 1000. E agora a gente consegue desenvolver o código. Tendo isso aqui em mente, principalmente olhando, lembrando da equação, a gente consegue montar o nosso script. Então vamos lá no MATLAB. Então, pessoal, eu montei já o script e vamos passar ele linha a linha. Aqui foi limpada a linha de comando, né? Clear, close todas as janelas. Aqui eu defini t como sendo o período, como a gente desenvolveu no exercício. T é igual a 4 segundos, é um período da forma de onda. A amplitude da onda quadrada é de 5 volts. Podemos até colocar uma observação aqui, que t é igual a 5, e esse 5 é dado, por exemplo, em volts,
que é a amplitude de pico da onda quadrada. O delta é a resolução com que a gente vai traçar os senos da série de Fourier. Então eu coloquei aqui, ó, um delta, dividi o período em 1000 partes. Então eu tenho uma resolução de 4 milissegundos, vamos dizer assim, né? O intervalo de tempo que a gente vai olhar o sinal. Eu quero olhar o sinal por 8 segundos. Como a gente quer plotar ele a parte negativa, eu vou começar lá em menos 8 e vai até 8 segundos. Então está aqui, ó, a variável tempo, ela começa lá em menos 8 segundos, está aqui ela, ó, menos 8 segundos, e vai até 8 segundos. Então o t vai variar de menos 8, vai avançar de 0,004, 4 milissegundos, até 8. Aqui é a nossa variável soma harmônicas. Então é aquela variável que eu vou usar para fazer o somatório de todas as harmônicas que compõem a série. Então eu criei essa variável, falei que ela tem o tamanho da variável t, né? E inicializei ela com 0. Então ela vai de 1 até o tamanho do vetor t e vai ficar e todos com valor 0. Abri uma figura e aqui o for. Está aqui o for, onde eu vou olhar, visitar, por exemplo, as 5 harmônicas. Então eu vou pegar a harmônica 1, a harmônica 3 e a harmônica 5. Se eu colocar aqui 1000, eu vou até a milésima harmônica, até 500 e poucas harmônicas, né? Já que eu vou avançar de 1 em 1. Depois a gente tenta isso. Então está aqui, ó, a amplitude da harmônica é o 4 vezes E divididos por N vezes π. Aqui está a harmônica, é a amplitude da harmônica vezes o seno, a gente viu lá, né? O seno é N vezes π sobre 2 vezes T, T é a base de tempo, e soma harmônicas. Ele vai pegar a soma da harmônica inicial, que é essa aqui em cima, e vai somar com a harmônica atual, que é essa daqui. Então ele vai somando e vai acumulando no vetor soma harmônicas. Daí em seguida ele vai plotar. Ele vai plotar na horizontal o t e na vertical a harmônica, para a gente visualizar esse conjunto de senos, né? Aqui vou ligar o grid e aguardar. Após a execução de todos os valores de n, né, vou encerrar o for e ele vai plotar a soma das harmônicas. Vai colocar uma linha mais espessa para a gente saber qual delas que é, ficar mais fácil de visualizar, na cor vermelha. E vai escrever o label, né? O label da horizontal, que é o tempo em segundos, o label da vertical, que é a série de Fourier, e vai escrever quantas harmônicas ele traçou nessa execução. Então vamos lá, vamos executar aqui. Está aqui, ó, pessoal. Então nós temos as 10 primeiras harmônicas. Vamos fazer primeiro com 2 harmônicas. Então tá aí, ó. Então nós temos aqui, ó, a primeira harmônica, que é essa em azul, e ela tem a mesma frequência, né, da onda quadrada, dessa onda que se aproxima à quadrada, né? Lembra? Nós fizemos o t igual a 4. Então tá aqui, ó. Ele vai começar aqui em menos 2 e vai até aqui, mais 2. Então a nossa função ela está centrada no zero. Está aqui o eixo 0, o eixo y. Está aqui o eixo x, bem aqui no centro. Ela tem valor médio igual a 0. Ela está centrada, né? E em azul, então, você tem a primeira harmônica, que é a fundamental, que tem a mesma frequência da onda quadrada. E nós não temos a harmônica par, temos a harmônica ímpar, que é essa daqui, que é 3 vezes a frequência da azul, né? Enquanto o azul produz um ciclo, essa aqui deve produzir 1, 2, 3 ciclos. 1, 2, 3 ciclos. Enquanto a azul tem um ciclo, em marrom aqui no fundo tem 3 ciclos. E em vermelho eu tenho a somatória, ó. Em vermelho eu tenho a soma da primeira com a terceira harmônica. Então note,
não é uma onda quadrada perfeita, né? Ela tem as bordas inclinadas, né? Os platôs delas não é constante, ela tem uma ondulação, né? Então, com duas harmônicas, a gente não consegue representar muito bem a onda quadrada. Vamos aumentar o número de harmônicas. Vamos colocar aqui 9 harmônicas. 9 não, né? Vamos dividir por 9, vai ficar a primeira, a terceira, a quinta, a sétima e a nona. São 5 harmônicas. Vamos tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue visualizar as 5. A primeira, essa deve ser a segunda, depois vem a terceira, a quarta e a quinta. A amplitude vai diminuindo na medida que o N vai aumentando. Então, note que o somatório agora, as bordas ficaram um pouquinho menos inclinadas, embora os platôs tenham certa ondulação. A onda continua com o período igual a 4, né? Vai de menos 2 até mais 2. Ela mantém aqui o período de 4 segundos. E aqui está, harmônicas de 1 até 5. Tá? Então eu tenho aqui as senoides no fundo, que são as harmônicas, e em vermelho a onda quadrada. Vamos colocar mais harmônicas. Vamos colocar aqui, por exemplo, até 20. Ele vai dizer para a gente quantas harmônicas são. Então está aqui, ó, 10 harmônicas. Já não é possível diferenciar todos os senos, mas dá para ver que o somatório de todos esses senos começa a aproximar cada vez mais de uma onda quadrada, né? Agora aqui está bem menos inclinada as bordas, né? Mas aqui continua uma certa ondulação. Vamos colocar aqui 200 harmônicas, pessoal, só para ver o que acontece. 200 vai dar 100 harmônicas, mais ou menos, né? Vamos ver. Isso, deu 100 harmônicas, é a metade. Então está aqui, da harmônica de 1 até 100. Na verdade não vai até 100, porque é número ímpar, né? Então está aqui, ó, as harmônicas, só o conjunto de senos, né? Dá para ver que se acumula bastante no centro aqui, né? Porque a partir de uma certa harmônica, a amplitude é muito pequena, mas dá para ver que a onda quadrada tem as bordas bem definidas agora, não é mais inclinada, só tem esse bouncing. Vamos fazer um zoom aqui para vocês verem, ó. Ele dá uma oscilada ali, ó. Ele vem, dá uma oscilada, amortecida, até a outra borda, quando ele começa de novo a oscilar. Vamos aumentar isso aqui para, vamos botar aqui 500. 500 deve dar aí em torno de 250 harmônicas. Então tá aqui, ó. Olha como cada vez ele tende a ficar cada vez mais quadrada a forma de onda, né? Ainda continua com uma certa oscilação nas bordas, né? Nas arestas, vamos dizer assim, da onda quadrada. Olha como a fundamental tem uma amplitude muito maior que as demais. Vamos colocar aqui agora 1000 harmônicas. 1000, né? Ele deve dar umas 500 e poucas harmônicas, vamos ver. 500 harmônicas vai dar, né? Um pouquinho menos, vai dar 499 harmônicas. Tá aqui, ó. Olha, com 500 harmônicas. Com 500 harmônicas nós temos uma onda quadrada, bem dizer, quase que perfeita, né? Está um pouquinho arredondada as bordas aqui, pessoal, olha. Mas dá para dizer que é uma onda quadrada, né? Tá? Então veja que interessante. A onda quadrada, pessoal, ela é um monte de senos com diferentes frequências, né? Então é um somatório, é um monte de senos que somados vão produzir essa forma de onda quadrada. Tá? Então isso é uma demonstração da série de Fourier. O que a gente fez aqui, basicamente, foi criar cada uma das harmônicas daquela série que a gente desenvolveu e ir somando elas uma a uma, né? Fazer o somatório aqui, plotamos os senos e plotamos aqui o resultado da soma. Vou colocar o código para vocês lá no Moodle,
Daí vocês podem brincar um pouquinho com o código, dar uma olhadinha nele e entender um pouco mais. Tá bom?